Oi, pessoal, nós estamos agora iniciando uma nova playlist no meu canal, A Teóloga, que vai ser uma playlist de testemunhos. E a Thalita se prontificou de primeira a dar o testemunho dela. Eu quero que tu me conte, então, primeiro, só se apresente assim pro pessoal, conta a tua idade, há quanto tempo tu tá convertida, como tu conheceu Jesus, antes de dar o teu testemunho. E eu vou contar também como a gente se conheceu, porque foi uma situação inusitada, né? Uhum. Legal, meu nome é Thalita Polinário, tenho 25 anos, eu sou de São Paulo, capital. Nasci, né, e cresci na igreja, como a gente costuma dizer. Tive aí um aninho fora da igreja só, quando eu tinha uns 11, 12 anos de idade, mas logo voltei. E eu nem falo que eu desviei, porque assim, eu só não ia para a igreja, mas nunca consegui me afastar de uma forma realmente estar distante do Senhor. E aí, então, desde sempre na casa de Deus, cristã. A minha mãe era cristã, mas meu pai não. Mas eu sou formada em economia e acho que é isso, um resuminho aí geral. Sim. A gente se conheceu em Dubai. A Thalita estava voltando de uma missão extraordinária, né, que tu fez. E a gente se conheceu na loja da Apple lá, tava os dois procurando notebook, procurando coisas para comprar e eu tava lá, entrei na loja, ela tava com o grupo dela, com o grupo de missionários, e eu ouvi alguém falando português. E foi muito bom, porque fazia meses que eu não ouvia alguém falando português. Aí foi onde a gente se conheceu e foi muito legal que aí depois que a gente se conheceu lá, a gente se adicionou nas redes sociais, eu descobri que ela era cristã também, que ela estava fazendo uma missão e comecei a acompanhar a história dela pelo Instagram, né? Então, eu sei que quem eu tô convidando hoje para dar o testemunho é uma pessoa que realmente quer fazer a obra de Deus, que realmente segue a palavra do Senhor. Então, seja muito bem-vinda. E vamos lá, então, me conta o que que mudou na tua vida depois que tu conheceu a Cristo, depois que, na verdade, tu conheceu cedo, né? Mas depois que ele começou a agir na tua vida, né? Depois que tu se entregou de verdade para ele, como é que foi isso? Legal. É interessante isso porque, para quem nasceu já com seus pais, sua mãe, levando você para a igreja, da mesma forma, chega o momento em que você precisa encontrar Cristo de forma pessoal, porque senão você vai estar servindo ao Deus dos seus pais. Uhum. E aí é interessante essa pergunta porque é justamente sobre isso, né? Teve um momento específico em que eu conhecia Jesus de forma pessoal, em que eu conhecia Deus e tive ali aquele meu encontro que o Senhor me marcou, e dali para frente eu comecei a ver Ele trabalhando na minha vida de uma forma íntima, né? Por graça e misericórdia de Deus, quando eu tive lá os meus 11 anos, como eu tinha comentado que eu saí da igreja, com os meus 12 anos eu voltei sozinha para a igreja e eu comecei a frequentar uma igreja que não era mais a igreja da minha mãe, era uma outra igreja, que tinha projeto com adolescentes, com jovens. E ali eu vi o Senhor me posicionar. Eu não sabia naquela época, hoje eu consigo ver o Senhor conduzindo, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Naquela igreja eu comecei a aprender, tinha estudo bíblico, eu me envolvi na parte de música da igreja. Depois eu comecei a desenvolver até cargos de liderança. Então ali eu vi o Senhor começar a me aprofundar no relacionamento íntimo. Mas ainda não era algo de forma pessoal, era muito coletivo, grupo de adolescentes, aquilo que eu desenvolvia dentro da orquestra da igreja, mas eu ainda não tinha um testemunho marcante de ver o Senhor fazendo algo sobrenatural na minha vida. E aí eu entrei na faculdade, o Senhor me ajudou a pagar todo o período de faculdade, porque eu vim de uma família que não tinha condições de me ajudar a pagar a faculdade. Então eu vi o Senhor conduzindo. Ali eu tomei um passo de fé e de risco, comecei a fazer a faculdade, sem ter como pagar, mas o Senhor deu graça e eu consegui bolsa de 50%, eu consegui, enfim. Mas
eu carregava algumas feridas. E feridas essas que eu sempre optei por ignorar. Então, eu sempre vivia a vida. Eu tinha um lema com a minha irmã, que eu falava assim: eu sou o meu próprio ônibus. Que era no seguinte motivo: eu não posso confiar em ninguém, eu não posso depender de ninguém, eu preciso fazer tudo. E isso fazia com que eu não conseguisse enxergar Deus como pai, como aquele que cuida da gente. Eu tinha muito aquilo, eu preciso fazer. Uhum. Até eu perceber que o Senhor é aquele que faz todas as coisas. E tudo que dava certo na minha vida não era o esforço dos meus braços. Era o Senhor, por graça e misericórdia, me dando ousadia, coragem. Mas eu nunca me sentia 100% completa. Isso tudo em função de ter uma infância que foi traumatizada por alguns acontecimentos. Então, quando eu era criança, eu sofri abuso sexual. E isso fez com que eu enxergasse a mim mesmo como alguém que precisava buscar pelo meu valor, como alguém que precisava lutar com as minhas próprias forças para conseguir algo melhor. E aí eu não conseguia me relacionar com Deus Pai. Eu não tive uma presença de um pai em casa que fosse uma referência conforme a referência bíblica. Então, para mim, eu tinha muita, apesar de meu pai estar em casa, eu tinha muita ausência da paternidade. E eu não conseguia enxergar nele como alguém que estava ali para cuidar de mim. Uhum. Então, eu não conseguia enxergar Deus como um pai que cuida. E como um pai que estaria disposto ali para regenerar a minha ferida. Então eu preferi colocar um muro, montar um muro no meu coração para ignorar tudo aquilo que eu tinha vivido na infância e para buscar e lutar por uma vida melhor. E assim eu ia. E eu, na minha visão, estava tudo dando certo. Eu já tinha me formado, tinha feito um curso técnico durante o ensino médio, estava fazendo faculdade, assim, estava trabalhando na minha área, sou formada em economia, trabalhava com planejamento financeiro estratégico, mas nada disso preenche o lugar que somente Deus pode preencher. Então você pode ter a profissão perfeita, a faculdade perfeita, a carreira profissional perfeita, invejável, estar cercado de amigos como eu era, mas existia algo ali que naquele tempo eu nem tinha noção do quão profundo e do quão ausente tinha algo ali dentro do meu coração. Conforme o Senhor foi me curando, que aí eu fui percebendo o quanto eu precisava de cura, né? Sim. Mas quando eu tinha lá os meus 23 anos de idade, eu continuava, e chegou um momento, assim, meados dos meus 22 anos, eu falei para Deus, Deus, eu não aguento mais. Por quê? Por conta do trauma, do abuso, eu continuava, antes ainda, quando eu era muito pequena, muito criança, eu mantinha estímulos sem saber o que aquilo se parecia. Mas depois, quando eu já cheguei na adolescência, eu entendi que aquilo se tratava de masturbação. Mas era algo automático e era algo que, para mim, eu não conseguia parar com aquilo. Uhum. Mas imagina o quanto isso era conflitante na minha cabeça, eu sempre como cristã, sempre dentro da igreja, mas nos bastidores vivendo isso. Então isso para mim me machucava e me corroía por dentro. Tu não E estava fazia conseguindo viver a verdade que tu queria, né? exatamente. Eu sempre assim, eram congressos, eram encontros, eu falava com Deus, Deus, daqui para frente não, me cura, eu creio que você pode me curar, não quero mais. Mas eu voltava. E aí eu ficava vivendo aqueles ciclos ao ponto que eu já não conseguia enxergar mais o meu valor, eu não conseguia enxergar mais e ter esperança de que o Senhor poderia me libertar daquilo. Eu não conseguia mais enxergar que aquilo iria mudar, né? Mas aparentemente eu continuava trabalhando, feliz, e quem olhava de fora não tinha noção que eu estava com esse conflito interno. Até que teve um dia que eu fiz um acampamento que simula, e até então assim, eu não sabia que eu tinha chamada missionária, eu não sabia nada. Tinha uma outra... despertava o interesse, eu estava sempre participando de palestras, projetos, mas eu sempre achava que eu seria uma intercessora de quem estava indo
e uma mantenedora, porque eu trabalhava na época, então eu ofertava em diversos projetos missionários. Porque a maior parte dos missionários, eles abriram mão da carreira profissional deles, eles são mantidos por mantenedores. Então eu achava que era esse o meu interesse missionário, como alguém que oferta e como alguém que ora. Só que antes mesmo de eu saber que eu ia ser uma missionária que ia ir, o Senhor me apresentou esse acampamento, um amigo me apresentou um acampamento da instituição Portas Abertas, de novo como se estivesse num país que a igreja é perseguida. 3 dias no final de semana, e eu fui para esse acampamento. E aí lá eu fiz a simulação como se eu estivesse em 2 países, e o Senhor começou a falar muito forte no meu coração sobre a igreja perseguida. E aí eu comecei a orar e interceder especificamente sobre a igreja perseguida. Até que eu fui para um outro acampamento da célula da minha faculdade, e os pastores lá, que estavam nesse acampamento das Portas Abertas, também estavam lá. E aí teve uma madrugada que a gente fez um culto na fogueira, nesse segundo acampamento da minha célula da faculdade, que foi ministrado que existem pecados encobertos que te impedem de viver a plenitude com o Senhor. E aí ali eu entendi que era sobre mim. Procurei esses pastores da Portas Abertas. Procurei a esposa, né? Depois ela foi para chamar o meu marido, foi forte. E ali eu conversei com eles e tive coragem de expor. Porque qual que era o meu medo? Eu não queria falar isso para ninguém na igreja, porque eu tinha medo de ser julgada. E de ninguém poder me aconselhar e poder me ajudar sem contar e espalhar isso para todo mundo. Infelizmente, uma cultura muito triste que a gente tem na igreja, nas igrejas como um todo, é que aquilo que é falado no gabinete não permanece no gabinete em alguns casos. E eu tinha esse medo. Eu tinha esse medo disso acontecer comigo, então eu nunca contei para ninguém. Mas eu tive coragem de contar, e ali o Senhor me impulsionou, e eu contei para eles, para esse casal. Eles fizeram uma oração muito simples por mim, muito amorosa, muito delicada. E eu lembro que estava muito calor nesse dia, um sol muito forte. Eles oraram por mim, enquanto eles começaram a orar por mim, começou a chover. Aquela chuva de verão que vem do nada, assim, muito forte. Começou a chover muito. E aí o céu escureceu, ficou tudo escuro e chovendo. E aí depois que eles oraram por mim, eles falaram, vá em paz, creia que o Senhor Jesus te curou. E ali eu tive uma convicção no meu coração, mas no fundo eu tinha um medinho, será que vai ser de novo igual todas as outras vezes? Que eu achava que eu tinha conseguido e nada. Mas eu criei e fui convicto. Saí dali, o Senhor falou no meu coração assim, o que significa chuva na Bíblia? E aí eu me lembrei sobre chuva significar colheita, né? E sobre significar essa limpeza, ser lavado. E aí eu entendi que o Senhor estava me lavando e Ele estava gerando frutos ainda. E aí eu vi o arco-íris no céu, porque tinha parado a chuva e logo em seguida veio o sol. E o arco-íris na Bíblia também significa aliança. Aliança de Deus comigo. E aí ali naquele momento eu entendi que o Senhor estava estabelecendo uma aliança dele comigo. E que assim como com Noé, ele tinha destruído todo o povo que vivia numa vida de pecado e tinha iniciado uma nova aliança ali com Noé. Eu entendi ali que o Senhor estava fazendo uma aliança comigo em ter minha vida, aquele pecado que eu sabia que era pecado, mas não conseguia me desvincular, o Senhor estava estabelecendo um novo tempo. E dito feito, a partir dali, eu vi o Senhor limpar a minha vida. E nunca mais eu fiz nada daquilo. E ali eu vi o Senhor me limpando. E depois da limpeza, porque uma coisa que é muito legal sobre testemunhar, quando você testemunha algo que Deus fez na sua vida, é a gente entender que Deus nunca faz nada na nossa vida sem propósito. Todas as vezes que Ele faz algo na nossa vida, Ele tem um propósito específico, que é pra gente refletir a glória dEle. Então, se o Senhor te curou, é para você testemunhar que Ele cura. Se o Senhor te limpou, é para você testemunhar que Ele limpa. E é para você se envolver e fazer parte da obra dEle aqui na Terra. Porque o chamado de todos nós,
independente de forma específica o que você faz, né? Então, aqui a gente está, por exemplo, num canal de teologia, a gente tem uma professora aqui, e aí eu, como missionária, independente de qualquer forma específica que você está atuando dentro do reino de Deus, o nosso chamado é para ser íntimo de Deus e testemunhar aquilo que a gente vive com Deus. Porque o testemunho é o espírito da profecia. Toda vez que eu testemunho aquilo que Jesus fez na minha vida, eu estou profetizando o que ele vai fazer na sua vida, né? E aí, enfim, entendi no Senhor que ele tinha me curado, que ele tinha me chamado, que ele tinha me resgatado para que eu pudesse testemunhar na vida de outras pessoas. O Senhor já começou a me envolver na chamada missionária. E aí eu fui para uma conferência, e aquela conferência também me marcou, porque eu tinha acabado de viver todo esse processo de cura, eu estava me sentindo como uma recém-nascida mesmo, e aí eu fui para uma conferência, uma menina subiu no palco. Hoje Marajó está muito em alta, né? E nós estamos em março de 2024, o Marajó está muito em alta por conta da música daquela cantora no show de talentos, falando sobre a problemática da Ilha do Marajó. Mas naquela época, a moça subiu no palco e ela era da Ilha do Marajó, e é uma conferência do movimento Dunamis, né, a Dunamis Conference, e lá naquela conferência ela subiu no palco para testemunhar que ela era uma menina que sofreu abusos lá na Ilha do Marajó, que foi acolhida por uma ONG, né, que é a ONG que o Dunamis desenvolve lá, e que ela era advogada hoje, advogava para a ONG. E ali eu me enxerguei naquela menina, ela estava com o microfone falando para 10 mil pessoas, e ali eu me enxerguei naquela menina. E o Senhor começou a me falar: eu te curei para uma grande obra, eu te libertei para uma grande obra. E aí, depois disso, eu vi essa menina testemunhar, e aí eu fui para uma formatura de um curso online de liderança, do movimento Dunamis também, que eu tinha feito, e a formatura foi lá no Dunamis Farm, que é uma fazenda onde eles treinam missionários. E aí, quando eu estava naquela conferência, o Senhor já estava falando muito comigo sobre missões, porque na conferência que eu vi a menina testemunhando, eu fui no stand da escola missionária. E lá no stand da escola missionária, eu dei o meu contato e eles começaram a me mandar mensagem: olha, a escola missionária vai começar no próximo ano, que seria 2023, né? Vai começar no próximo ano, tal. E eu falei: olha, hoje eu não tenho condições. Eu sou de uma família muito pobre, não tem ninguém que me sustente para eu pedir demissão do meu trabalho e viver um ano numa fazenda. Fora que eu sustento a minha família. Mora somente eu, minha mãe e a minha irmã. Então, assim, eu e minha irmã dividem as contas da casa porque minha mãe não pode trabalhar. Então, não tinha, assim, humanamente falando, possibilidades de eu ir fazer um treinamento missionário. E, para a glória de Deus, eu estava indo muito bem profissionalmente. Então, eu estava conquistando algumas coisinhas de conforto para minha mãe. Então, a gente tinha acabado de comprar um apartamento, e tinha que pagar o financiamento desse apartamento. Como que ia funcionar isso? Só que o Senhor começou a queimar no meu coração todos os dias. Eu saía na rua, alguém falava comigo. Eu abria a minha Bíblia para fazer meu devocional, Deus falava comigo sobre isso, que era para eu ir, para eu ir. E aí eu falei: ok, Senhor, se é para eu ir, o Senhor vai prover, tanto para o meu sustento quanto para continuar ajudando a minha família. Porque não faz sentido eu ser uma missionária e não cuidar da minha casa. Sim. Né? E não honrar minha mãe. E aí o Senhor falou assim: eu vou prover. Quando eu chego nessa formatura aí, desse curso online que eu fiz, o líder sobe no palco e ele começa a testemunhar como que foi o processo da compra da fazenda. E basicamente o processo da compra da fazenda é um milagre gigantesco, em que Deus virou para eles, né, o líder do hotel Hayashi, né, Deus virou para ele e falou que ia dar uma fazenda para ele. E aí depois, assim, só para me alongar muito aqui, mas a história é muito bonita, então eles não tinham dinheiro para comprar. Eles foram procurar a fazenda menor possível, porque seria o mais barato, e Deus deu para eles uma fazenda gigantesca, muito maior do que o padrão mínimo, porque eles foram pesquisar o padrão mínimo para ser considerado fazenda,
Eu não lembro, acho que, sei lá, é acima de 25 alqueires, que é considerado fazenda, alguma coisa assim. E Deus deu para eles uma fazenda de 250 alqueires. Então, assim, e aí ele conta como foi o processo da compra, como Deus proveu e tudo mais. E aí ali eu comecei a chorar muito e entender que Deus estava me falando. Dinheiro não vai ser o problema. E aí quando eu olho pro meu lado, tinha um lugar vazio. E eu achei estranho, porque assim, o lugar estava lotado. Como que tinha um banco vazio aqui do meu lado, né? E aí eu olhei nesse banco vazio e tinha um papel. Quando eu olhei pro papel, estava escrito assim, se não agora, quando? E era o flyer, né, o folderzinho do projeto da escola missionária. Ali eu tomei a decisão de que eu ia pedir demissão do meu trabalho. E aí, em janeiro, isso foi dezembro, janeiro eu estava me mudando para morar um ano numa fazenda. E aí, nesse um ano numa fazenda, o senhor, eu fui ver os treinamentos missionários. Até hoje eu não sei te falar como que o senhor sustentou, mas assim, todos os meses eu conseguia pagar o custo de vida lá, de estar no projeto, mas consegui mandar dinheiro para minha casa para ajudar a pagar conta de luz, conta de água. E o Senhor proveu. O Senhor proveu durante todo o período, através de pessoas que conheceram a minha história e ofertavam na minha vida. E por que eu estou contando tudo isso? Porque há alguns minutos atrás eu estava contando de uma menina traumatizada que achava que ela tinha que lutar por ela mesma para conseguir as coisas, e de uma menina que se sentia abandonada e com medo, e por justamente viver com medo tentava resolver tudo pela própria força. E aí Deus começou a chamar justamente essa menina para viver uma vida cheia de risco, de fé, de ousadia, de ter que romper medo. E como se não bastasse, né? Porque aqui eu tô falando só da parte financeira. E como se não bastasse, Deus me chamou para pregar o evangelho em países em que é proibido pregar o evangelho. E aí foi nesse contexto que eu te conheci, né? Sim. Que eu estava lá e a gente passou por 7 países em que é proibido pregar o evangelho. A gente foi pro Irã, pro Tajiquistão, Kirguistão, Uzbequistão, Cazaquistão, todos os anos possíveis. Foram 10 missionários, né, se eu não me engano. Exatamente, nós estávamos em 10 missionários, eram 9 brasileiros e um uruguaio, né, no nosso time, e a gente rodou esses 10 países, todos esses 7 países. Todos esses 10 missionários, eles estavam comigo lá no treinamento missionário na fazenda, os conheci lá, e a história deles também muito parecida, porque às vezes as pessoas acham, e era o que eu achava antes, eu falava, quem vai para um treinamento como esse só pode ter uma família que vai bancar eles. Mas não, é literalmente milagre. É literalmente não é uma escola de ricos, mas é uma escola de quem tem fé e de quem vive milagre. E foi o que todos nós 10 vivemos, né? Fora que a gente saiu do Brasil para ir apenas para 2 países. E o Senhor foi abrindo as portas para a gente ir para mais países. Muito bom. E a gente viu, por exemplo, um muçulmano que demora em torno de 7 anos para se converter. A gente viu esse muçulmano, só para ficar mais claro, a estatística diz que para um muçulmano se converter demora mais ou menos 7 anos de trabalho. E durante essa viagem a gente pôde ver 2 jovens muçulmanos aceitarem a Jesus. E a gente não foi para lá com a expectativa de que eles aceitassem a Jesus. A gente foi para lá simplesmente para amar essas pessoas, para ajudar nas causas de lá, mas a gente viu a urgência do coração de Deus. É tão urgente que tem pessoas que estão sonhando com o homem de branco, que são pessoas que sonham com Jesus. Sim. Jesus explica todo o evangelho para eles. Nossa. E é simplesmente são direcionados. Um sonho, Deus dá um endereço para eles. E quando eles vão naquele endereço, tem um missionário morando lá. E aí o missionário começa a discipular essa pessoa. Então, assim, existe uma urgência no coração de Deus. E é legal esse quadro de testemunhos aqui para a gente ver o poder do Evangelho. Muitas das vezes a gente vive o Evangelho, mas sem compreender que ele é poderoso e que ele transforma vidas, independente de qual que seja a circunstância. Não existe pecado obscuro o suficiente que o Senhor não possa redimir. Não existe tristeza enraizada o suficiente que o Senhor não possa arrancar. Não existe nada que o Senhor não possa transformar nas nossas vidas.
E eu gosto muito do versículo de Romanos 8,19, que diz: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos. E isso é interessante porque não fala aguarda a manifestação da igreja, fala aguarda a manifestação dos filhos. Quando a gente entende que a gente é filho, a criação, todas as pessoas no mundo estão aguardando isso, por mais que muitas das vezes é rejeição que a gente vê. Às vezes alguém ouve isso e fala, Thalita, mas o que a gente mais vê é as pessoas fazendo chacota com os cristãos. Como você vai dizer que eles estão com ardente expectativa? É que muitas das vezes por trás dessa chacota, por trás dessa perseguição, é exatamente um grito de desespero, de que precisa ter algo maior, que precisa ter algo que vai curar essa minha dor. Então, quando eu e você entramos nesse lugar da gente entender que o Senhor está ansioso para se revelar a nós como Pai e para que a gente manifeste a nossa filiação nele aqui no mundo, a gente não, nada vai nos parar. Nenhum trauma, nenhum medo, nenhuma dor, nada vai nos parar. Então, assim, hoje eu vejo que o Senhor não só me levou no ano passado para esses países, como agora Ele está me chamando para voltar para lá. Então, no mês que vem eu já estou voltando para lá, para um desses países, ainda que seja proibido pregar o Evangelho, porque lá também existe uma criação em ardente expectativa pela manifestação dos filhos. É legal, assim, que o mundo muçulmano, eles não se relacionam com Deus como Pai. Então, eles enxergam Alá como um Deus todo-poderoso, mas que não é o pai dele. O Senhor, né? O Senhor. Então, existe um povo, que é o povo muçulmano, em ardente expectativa de conhecer o pai deles. Então, quando a gente fala com as mulheres lá, existe muito problema de identidade. Então, o Senhor justamente escolhe a gente, ainda que nós estejamos com nossos traumas, nossas dores, Ele nos escolhe para se revelar a nós, nos curar, porque a gente consegue testemunhar de forma vívida. Então, quando eu falo de uma mulher muçulmana que tem muito problema com a identidade delas por conta de ser um país, muitos dos países oprimem tanto a voz daquela mulher, eu tive problemas com a minha identidade também. Sim. Então se torna pessoal, se torna empático a fala. Tu cura onde tu foi curada, né? Exato. A bênção de Deus, ela tá sempre sendo multiplicada. E o que eu achei incrível no teu testemunho, que ficou muito marcado pra mim, foi o dia da virada. Porque tu já tinha orado, tu já tinha pedido, mas tu não tinha feito uma coisa. Tu não tinha confessado com a tua voz. Porque a palavra diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns para os outros. Exatamente. E a confissão de pecados, ela é necessária para remissão de pecados. Então, muitas vezes, e eu atendo muitas pessoas assim, para quem não sabe, eu sou terapeuta de casais, trabalho com relacionamentos. E eu atendo muitas pessoas que são viciadas em pornografia, que são viciadas em sexo, que têm vícios sexuais, que esses são os vícios que tu esconde melhor. Porque a droga, tu olha na cara da pessoa e vê que ela usa drogas, entende? Porque vai mudando. O vício sexual, não. Tu não consegue perceber. E as pessoas conseguem esconder muito bem. E a terapia, e não só a terapia, mas o poder da confissão, de tu dizer, olha, eu tenho um pecado, eu tenho um problema. E muitos dos meus pacientes, a maioria dos pacientes que eu atendo com vício em pornografia são cristãos. A confissão do pecado já é uma cura. Só eles poderem falar isso, sabe? Tirar isso de dentro deles. Então, se você que tá vendo esse testemunho e chegou até aqui e você sente que a tua vida tá travada, procura o que tu precisa confessar. Porque talvez tenha coisas aí dentro de ti que tu tá guardando, talvez por medo, e que tu precise confessar pra alguém, que tu precise dizer pra alguém o que tá acontecendo. E realmente isso é transformador.
Sim, com certeza, porque a partir do momento que a gente confessa, a gente joga luz. E aí aquilo que o inimigo tinha ferramenta para nos aprisionar, nos acusar, ele perde as forças dele, porque você trouxe luz para aquilo que antes estava obscuro. E aí você abre caminho para o Senhor operar a cura. Então, assim, eu pude ver o caminho que foi aberto, escancarado ali para o Senhor. E é muito importante, assim, eu agradeço muito a você estar sendo obediente de fazer esse quadro e de estar se dedicando, por exemplo, com esse canal na internet, porque eu imagino que é muito desafiador, né? Devem vir muitos questionamentos e falar, mas já existem tantos canais, ou coisas do tipo, mas assim, glória a Deus por isso, porque a gente não sabe. E talvez a gente nunca vai descobrir alguém que ouviu esse vídeo e tomou uma decisão correta. Mas é realmente a gente entender que o evangelho ele é poderoso. Se a gente confessar, é engraçado que eu estava vendo justamente um pouco antes da gente entrar aqui em live, um vídeo da Valnice que ela fala o poder da palavra. Quando a gente fala, a gente consegue trazer a realidade a algo. Então, quando você confessa com a sua boca, por isso que aceitar Jesus requer uma confissão, né? Não é simplesmente falar. Quando você confessa com a sua boca, você está trazendo a realidade. Então, por isso que é muito importante a gente declarar as verdades de Deus ao nosso respeito. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou curada. Todas essas verdades e assim, pegar versículos e deixar ao longo da sua cabeceira, de coisas que você possa ver, porque todas as vezes que vier uma mentira do inimigo ao seu respeito, você olha para aquele versículo e você vê que não. Aí você olha para um versículo e vê, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você olha para outro versículo e você vê, eu fui comprado com preço com valor alto, né? Preço de sangue. Então, tudo isso faz com que a gente viva a liberdade que nos é proposta, né? Então, hoje, pela glória de Deus, eu posso testemunhar que eu vivo a liberdade que me é proposta. Não é fácil, continuo tendo desafios. Às vezes as pessoas olham, olha, a vida de missionário é fácil, fica viajando e tudo mais. Não é fácil. Existem muitos desafios. São inúmeros os desafios, mas existe o privilégio de você estar trabalhando com o Criador do mundo. Ele poderia fazer tudo sozinho, ele não precisava de missionários, mas ele escolheu missionários, porque ele escolheu fazer junto com a gente. Ele escolheu que a gente o conheça enquanto a gente trabalha para ele. Não é sobre o que a gente pode oferecer de trabalho a Deus, mas é o quanto a gente o conhece na jornada, durante o caminho em que a gente está dedicando a Deus. Então, quanto mais você serve o próximo e se coloca disponível a servir a Deus, mais você conhece de Deus e mais você se torna parecido com Ele. Isso se torna um reflexo para toda a sociedade, o conhecer de verdade. Então, eu acho que existe uma chave muito poderosa quando a gente entende que nós fomos criados para conhecer a Deus, para fazê-lo conhecido. Então, assim, você não precisa ser um missionário que está indo para o outro lado do mundo para entender que você foi chamado para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E a palavra do Senhor Jesus fala, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Deus, ele é infinito, a gente nunca vai conhecer ele 100%. Então, essa é a graça, você pode viver 120 anos, você sempre vai ter mais de Deus para conhecer, mais de Deus para manifestar aqui nessa terra, até que todos nós possamos nos encontrar no céu, nas mansões celestiais, sabe? Então, eu queria realmente deixar essa palavra de encorajamento, não só para quem está nos assistindo, mas para você, porque é um privilégio muito grande poder ver ferramentas que o Senhor está usando nesse tempo, nessa era, para que a gente se desperte para um relacionamento com Ele. Uma palavra que o Senhor tem me dado muito nos últimos meses, acho que desde janeiro para cá, é que Ele está levantando um exército, e um exército de pessoas que não são aqueles que trabalham para Ele, mas aqueles que conhecem Ele e refletem Ele. Um exército de filhos, né? Exatamente. Um exército de filhos, porque filho sabe quem é o seu pai.
O órfão, ele não sabe quem é o pai dele, mas o filho sabe quem é o seu pai. Então Deus está levantando um exército de filhos, para que o nome dele seja conhecido nesse tempo, nessa geração, para que os povos não alcançados o conheçam. A gente fala de povos não alcançados, aí você já imagina do outro lado do mundo. Mas a comunidade surda é a maior comunidade não alcançada. E aí, aqui dentro do Brasil, a gente tem inúmeras pessoas que são surdas. Ainda bem que tem legenda no YouTube, né? Exatamente. Que isso torna acessível. Mas quantos de nós estamos dispostos a aprender Libras para se comunicar com essas pessoas? A poder ser um voluntário para traduzir o culto em Libras para alguém? Sabe? Então, a gente só precisa se aproximar de Deus para ouvir as batidas do coração dele e saber o que ele está pedindo de nós. O que vai queimar no teu coração, né? Porque eu tava ouvindo o teu testemunho aqui e dá vontade de sair fazendo missão ouvindo o teu testemunho. Mas eu pensei, ok, vai ter um monte de gente aqui talvez que pense, nossa, eu vou botar o pé na rua e vou fazer. Mas antes, deixa arder no teu coração. Porque o teu chamado não é o meu chamado. Entende? Nós duas aqui somos filhas de Deus e cada uma tem o seu chamado e vamos atingir pessoas diferentes, de maneiras diferentes. O mesmo propósito, mas é de outro jeito. E então, assim, ou talvez você tenha medo de fazer isso e você pense, não, eu não vou me entregar porque Deus vai pedir uma coisa muito estranha para mim, uma coisa que eu não quero fazer. Não tenha medo, Deus, ele te conhece, ele te formou, ele sabe o que tem no teu coração, as qualidades que tu tem, os desejos que tu tem, as tuas virtudes ele fez. Então, tudo que tá no teu coração, ele vai juntar com a vontade dele e ele vai construir algo incrível. Então, não tenha medo daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu participei assim de um culto de oração, que era só oração e era uma oração intensa, e eu sou pentecostal, e veio uma profeta profetizar pra mim, eu já me tremi toda, pensei, meu Deus, e agora o que que tá acontecendo? Porque eu nunca tinha visto isso. E eu fiquei muito nervosa, e daí a primeira coisa que ela falou pra mim foi: "Filha, por que que tu tá com medo? Tu tá diante do teu pai. Por que que tu tá com medo? Tu não precisa ter medo, eu sou teu pai." Né? E hoje, às vezes, Deus chama pra fazer alguma coisa, pra me dizer alguma coisa. E a gente tem uma insegurança da nossa carne. E daí eu me lembro dele me falando, por que que tu tem medo se eu sou teu pai? Né? E é isso, ele é teu pai, tu não precisa ter medo de cumprir o chamado dele, tu não precisa ter medo de falar aquilo que tá no teu coração, de confessar, de fazer o que ele tá pedindo, e ele nunca vai pedir nada que a gente não possa fazer. Então, só confia no teu pai, né? Confia nele. E ser filho é isso. Se tu sabe quem é teu pai, tu sabe que tu pode confiar nele também. Exatamente. É engraçado que, assim, às vezes a gente tem justamente esse medo, né? Mas quando a gente entende que o mais interessado de nos ver feliz é o nosso próprio pai do que nós mesmos, então, assim, sim, vai ser desafiador. Às vezes a gente acha que vai ser desafiador, é mais difícil para quem está atravessando o oceano. Não, Deus sempre nos chama para algo que vai nos desafiar, porque Ele quer nos desenvolver na jornada. E às vezes o desafio que Deus vai propor para você é, por exemplo, eu jamais conseguiria estar na frente da câmera assim como elas estão e tal, mas então, tipo assim, talvez não é isso que Deus vai te chamar, mas Deus vai te chamar para que você estude, que você faça um mestrado e você seja uma especialista em determinada coisa para glorificar o nome dele. E nem sempre é dentro da igreja, né? Como tu deu o testemunho. Aquela menina se tornou advogada e com o direito ela abençoa outras pessoas. E tu vai abençoar outras pessoas com a tua profissão, independente de qual seja. Se tu for veterinário, vai ser com isso. Se tu for médico, vai ser com isso. Se tu for lojista,
Deus vai usar a tua boca para falar com a pessoa certa que entrar dentro da tua loja. Então, ele sempre usa aquilo que nós temos, as armas que Exato. nós temos, né? E normalmente eu trabalhava muito com adolescente, né? E aí eu gostava de ajudar os adolescentes falando assim: pensa o seguinte, o que te indigna? O que causa indignação no seu coração? Ou o que você gosta muito que você passa horas fazendo? Tudo isso são características que Deus já colocou em você que vai apontar para aquilo que Ele está te chamando. Então, o grande fator é se achegar a Deus, porque Deus ele não está interessado nas suas mãos, mas sim nos seus olhos, olhando para Ele. Se achegar a Deus, ouvir a batida do coração dele, e aí Ele vai te despertar e te entregar uma missão, um projeto, um trabalho, porque é isso, muitas das vezes as pessoas acham que ser um obreiro de Deus, ser alguém que trabalha na obra dele, é ser alguém que está envolvido com algo ou da igreja ou de missões. Uhum. As 7 esferas da sociedade, negócios, arte, entretenimento, educação, governo, todas essas esferas, precisam de filhos lá que manifestem e resplandeçam a imagem e semelhança que Deus colocou em nós. Então, por que a igreja, por muito tempo, se você for estudar a história da igreja, você percebe isso. Por muito tempo a igreja achou que Jesus estava voltando já, e aí ficaram dentro da igreja, e aí isso fez com que a gente não tomasse lugar na educação, nas artes. A gente perdeu os lugares nesses polos da sociedade. E isso faz com que hoje a gente enfrente tantos problemas com pedagogia do amor, em que você não pode mais corrigir uma criança, em que você vai perguntar para a criança o que ela quer ser, ou quer seja como veterinário, né? Ah, como que eu vou glorificar o nome de Deus como veterinário? Mas a gente já parou para pensar quantas pessoas que estão substituindo o amor de Deus pelo amor de um animal? E você, como veterinário, você pode trazer luz para a vida do dono daquele pet, em que, óbvio, você vai amar, cuidar do animal, mas o animal não pode nunca substituir o lugar de um amor de um pai, de uma esposa, de um esposo, de um filho, de um marido. Então, de qualquer que seja a sua profissão, aquilo que você está envolvido, a chave é única. Se aproxime de Deus. E aí ele vai começar a linkar o propósito, a visão, o porquê você faz, como você faz. E aí tudo vai ser diferente, tudo vai ser novo. Então hoje, por exemplo, eu tenho o privilégio de usar a minha profissão de economia dentro do campo missionário, porque eu estou indo de volta para lá usando a minha profissão. Eu ganhei, por exemplo, uma pós-graduação agora que eu estou cursando online de empreendedorismo social. E a minha porta de entrada lá é como uma empreendedora social. Então, assim, quando eu estava estudando economia, eu não tinha ideia que um dia a economia ia fazer tanto sentido na minha vida como hoje faz. Então, a gente só precisa estar disponível. Eu só entrei no mundo muçulmano porque eu estava na porta da minha igreja, conversando com alguns amigos, e aqui em São Paulo, e apareceu uma família de muçulmanos na porta da minha igreja. Comecei a conversar com eles, me tornei ali e percebi quais eram as demandas deles. Porque eles não estavam precisando de dinheiro, ou de comida, ou de roupa. Eles estavam precisando só se situar no país, arrumar um emprego. E aí eu fui essa ponte ali para eles. E ali o Senhor começou a queimar no meu coração. Quando eu os conheci, inclusive eu tenho logo mais uma chamada com eles também. E ali eu percebi que eu podia ser resposta de Deus na vida deles. Comecei a ajudar eles a arrumar emprego, ensinei eles a usar o metrô de São Paulo. E mal sabia eu que depois de um tempo, quando eu estivesse lá no Irã, a missionária que ia ir junto com a gente não pôde ir, ela teve visto negado. A gente estava indo sozinhos para o Irã. E ao ir sozinhos para o Irã, isso é muito grave, porque no Irã não passa Visa, não passa Master, nenhuma dos cartões aceitam. E aí essa missionária quem tinha conta bancária lá, que ia fazer todos os trâmites para nós. Ela teve o visto negado, nós estávamos no aeroporto indo para o Irã. A gente perguntou, orou a Deus ali, falou, Senhor, é para a gente continuar indo? Deus falou que era para nós continuarmos indo.
E aí, naquele momento, o Senhor me lembrou que o irmão desse muçulmano que eu conheci na porta da minha igreja morava no Irã. Mandei mensagem para eles. Ele falou assim: meu irmão vai te ajudar em tudo. O irmão dele simplesmente buscou a gente no aeroporto, nos ajudou a mexer com a moeda lá, nos ensinou a andar no metrô de lá. Querido. Eu tava ajudando eles a andar no metrô aqui de São Paulo, o irmão dele me ajudou a andar no metrô de lá. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? A gente só precisa estar disponível. Esteja disponível a entregar a sua profissão ao Senhor, os seus dias ao Senhor, não só o culto de domingo, mas a sua vida ao Senhor. E aí você vai ver ele te conectar a propósitos extraordinários. Thalita, muito obrigada pela tua disposição, já que estamos falando sobre estar disponível. Eu tinha certeza que tu ia se prontificar, porque o pouco que eu te conheço, eu já entendi como é que tu é com as coisas de Deus. Eu sei que tu é uma pessoa disponível, eu sei que tu é uma pessoa que confia completamente nele e que ama falar sobre ele. Então, eu sei que isso é um momento que eu tô muito feliz e que tu também tá. Muito obrigada por tudo. E em um minutinho, assim, o que que tu tem pra falar pro pessoal, só pra finalizar? As tuas últimas palavras nesse vídeo, o que que tu diria para as pessoas, pensando em tudo que a gente já conversou hoje? Eu acho que o que eu poderia dizer é te incentivar e te encorajar a perguntar para o Senhor: Senhor, se revele para mim. Quer seja você que já cresceu na igreja, quer seja você que nem é cristão ainda, mas está aqui como alguém curioso sobre o assunto. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e pergunta: Senhor, se revela para mim. E aí comece a gastar tempo com a Bíblia, comece a gastar tempo em adoração, que você vai provar e ver de um Deus que está vivo e que fala com a gente. Eu vi hoje uma camiseta que fala assim: Jesus está vivão, eu falei com ele hoje. E essa é a maior verdade. Jesus, ele está vivo e ele está ansioso para falar contigo. Melhor do que eu dizer para você: entrega a sua vida, faz missão, entrega a sua profissão, é você ouvir isso de Deus. E ele é o maior interessado, eu tenho certeza. Ele é o maior interessado em falar para você os sonhos do coração dele. Porque Jeremias 29:11 diz: eu sei os planos que eu tenho sobre vós. São planos de bem e não de mal, de te fazer prosperar. Então, os planos do Senhor para a criação dele são gigantes. Entra no seu quarto e pergunta para ele: Senhor, quem o Senhor é? Se revela para mim. E eu tenho certeza que vai ser algo extraordinário. Muito obrigada. Então, eu quero te agradecer de todo o coração, assim, eu tenho certeza que esse testemunho vai tocar o coração de muita gente, tocou no meu. Amém. E que Deus te abençoe, que Ele continue te usando. E quem sabe num próximo vídeo estaremos de novo aí nós duas. Amém! Ficaria muito feliz. Deus abençoe, gente. De verdade, obrigado pela atenção e pelo carinho. Tchau, tchau.